Mas estamos aqui no lançamento do livro Diálogo das Civilizações, livro editado e lançado agora pela editora da Universidade Federal de São Paulo. Bom, em primeiro lugar, gostaria também de agradecer à Biblioteca Mário de Andrade por ter acolhido aquele seminário internacional no ano de 2013, que foi a origem desse livro, e agora novamente nos apoiar com o lançamento e brindando espaços, especificamente agradecer em nome do seu diretor, o Charles Cossack, que está aqui presente. Muito obrigado aí pelo espaço. E novamente também agradecer por abrir esse espaço tão importante da cidade de São Paulo para um conjunto de iniciativas que vão colocar o diálogo das civilizações como um elemento central e um elemento fundamental. Então, rapidamente, vou passar aqui a palavra para nossos convidados. Eu só queria destacar o enorme esforço e também, digamos, a enorme satisfação de poder contar com esse livro aqui. Como eu colocava, esse livro é resultado de um seminário internacional organizado aqui nessa mesma biblioteca no ano de 2013, em conjunto pela Universidade Federal de São Paulo, junto com a Universidade de São Paulo, aqui representada pela diretora Maria Arminda, desculpa, que minha orientadora foi a professora Maria Arminda. Organizado aqui, que foi um momento importante, junto com a Universidade de Notre Dame, e acho que nesse momento acho que a aposta no diálogo das civilizações foi uma aposta fundamental, e acho que ainda continua sendo hoje, num momento que também é atravessado por um conjunto de conflitos, por migrações, por intolerância. Acho que existe uma aposta, tanto uma aposta de caráter teórica e intelectual, como uma aposta política de colocar a questão do diálogo como um elemento central. E, fundamentalmente, das diferentes civilizações, das culturas, das diferentes filosofias, colocando que essas culturas, essas civilizações são fundamentais, sempre foram fundamentais para o diálogo, elas continuam sendo fundamentais como perspectivas teóricas, epistemológicas e filosóficas, e acho que esse livro tenta recolher um pouco o espírito daquela proposta e tentar fazer uma discussão levando essas questões em um plano de caráter mais teórico, de caráter mais intelectual. Então, passo a palavra, em primeiro lugar, para a professora Soraya Smile, reitora da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar a todos aqui presentes e agradecer uma breve fala. I'll speak in Portuguese now, but I can translate immediately after that. But eu queria agradecer a todos aqui presentes. Essa noite tem um caráter simbólico muito grande para todos nós que estamos aqui nesta mesa. É um momento de extrema importância para nós, também de muita sensibilidade, de muita delicadeza, mas, ao mesmo tempo, um momento muito forte para todos nós. Por quê? Porque cada um aqui, com a sua história, cada uma dessas pessoas que vão falar algumas palavras, tem uma participação, não só neste trabalho, que vocês hoje vão ter conhecimento, vão ter contato, mas tem uma participação muito grande em diversas ações e nas suas trajetórias individuais, sempre em busca do diálogo. O diálogo presente em muitas das nossas ações, das nossas trajetórias, dos nossos trabalhos, das nossas vivências. E, portanto, esse livro traduz muito o trabalho de todas as pessoas aqui presentes e de algumas pessoas que não estão aqui e que ajudaram e que compuseram para que nós chegássemos até aqui. Nós temos um encontro muito feliz que aconteceu no ano de 2013, aqui mesmo, na Biblioteca Mário de Andrade, quando nós tivemos a oportunidade, foi uma daqueles encontros que todas as coisas confluem
todas as coisas se encontram e potencializam um grande acontecimento que foi o seminário Diálogo das Civilizações. Esse seminário trouxe diversos autores que fizeram palestras e que depois estas conferências foram traduzidas para o formato de artigos e hoje nós temos a oportunidade de ter o resultado concreto e que todos nós podemos levar um pouco para casa daquele momento. O que também marca aquele momento foi a presença de pessoas, de todos os que estão aqui, e que logo depois inicia uma parceria extremamente importante com a Universidade Notre Dame do Líbano e que fez com que nós organizássemos uma visita com estudantes, com professores, à Universidade Notre Dame do Líbano, num programa de universidade, um programa de extensão, e que também produziu resultados extremamente importantes. Eu, na minha história e trajetória, também tenho participei da fundação do Instituto da Cultura Árabe, com muita honra, tenho muito prazer em lembrar disso, muita felicidade que isso traz para a minha vida, para a minha história, mas quero dizer que o Instituto da Cultura Árabe ele foi um resultado também de um longo trabalho de estudos e de encontros em torno do trabalho do Edward Said, do autor Edward Said, autor palestino, que produziu diversos escritos e diversos artigos e livros que nos ajudaram, que ajudou muitas pessoas, inclusive a mim mesma, a produzir encontros importantes com aquilo que muitas vezes está esquecido, ou encontros com o outro, com aquele que muitas vezes nós consideramos o não-eu. Né? Então, isso se aplica a uma série de situações, uma série de lugares, principalmente hoje, num mundo em que nós temos tantas mobilizações, tantas translocações de pessoas, e também a questão dos refugiados, a questão do fora de lugar, que, aliás, é o tema de um livro do Edward Said. E falo isso tudo também porque, a partir daquele encontro, nós criamos uma cátedra, Edward Said, a partir do encontro de 2013, aqui na Mário de Andrade, criamos uma cátedra Edward Said na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e que hoje é coordenada pela professora Olgária. Então, vejam quantas confluências, né? Um acordo de cooperação com o professor Edward, que está aqui conosco, muita honra de tê-lo aqui, e que agora prossegue, que continua, a presença sempre marcante da nossa querida Denise Milan, que proporciona toda essa agregação. Ela sempre fala que ela é a agregadora, né? Ela é a que agrega, né? Então, Denise, que possibilitou naquele primeiro momento e que continua nos estimulando a agregar, a Maria Arminda, que acreditou também, desde o início, na construção, na possibilidade de estarmos juntos, de criarmos um ambiente que é um ambiente de diálogo, um diálogo que é das civilizações, mas é das culturas, das pessoas, de todos esses encontros de histórias e de trajetórias que eu mencionei aqui. E trouxe também o professor Javier, que ajudou contribuiu com a organização desse livro, e vocês puderam perceber que ele é argentino, né? Ele, ainda bem que, com a disciplina argentina dele, ele nos fez amarrar todos os artigos, porque uma coletânea de artigos é algo muito difícil de produzir. Eu já tive a oportunidade de fazer isso em outro momento da minha vida, e é bastante complexo, porque não só tem a ver com diversos autores,
que tem visões diferentes, que tem questões diferentes trazendo nos seus artigos, mas tem também a necessidade de criar uma certa linha de conexão entre os artigos, de tal forma que eles entre eles também dialoguem, né? Então, isso foi feito pelo Javier, pela Denise, e também uma ajuda preciosíssima da nossa mestra, sempre professora Olgária Matos. O programa SEIO, que foi este programa com os nossos pesquisadores e também estudantes que foram para o Líbano, foi coordenado na parte brasileira pelo professor Jamil Iskandar, que também é professor da nossa universidade. Então, tenho aqui grandes pessoas, grandes histórias que confluem neste livro e que representa muito para nós. Eu quero finalizar aqui, dizer da minha alegria, eu quero agradecer imensamente ao Charles Kozak, que eu tenho muito apreço e admiração de longuíssima data, e fico muito feliz de estar aqui na nossa biblioteca, e digo nossa porque nós temos uma história também com a biblioteca, e sempre que eu entro na Biblioteca Mário de Andrade, eu não consigo deixar de homenagear, como eu fiz da outra vez, quando eu estive aqui, não consigo deixar de falar e homenagear ao professor Aziz Absaber, então, que era um ícone também das bibliotecas, ele que ajudou a construir e organizar bibliotecas de grande porte, de pequeno porte, bibliotecas comunitárias, né, e que foi o presidente de honra do Instituto da Cultura Árabe, para mim, um querido amigo, um querido mestre, que, sempre que vínhamos aqui na biblioteca, ele contava muitas histórias da cidade de São Paulo, da riqueza dessa biblioteca e do que ela representa para a cidade de São Paulo, né? E ele, como estudioso também da própria cidade de São Paulo, né, ele tinha a biblioteca como um dos pontos centrais da sua obra também, né, como parte do seu trabalho. E, então, com isso, eu quero agradecer a todos que ajudaram a produzir esse livro e, finalmente, também, né, para finalizar mesmo, a nossa diretora de publicações da Fundação de Apoio da Unifesp, a professora Cíntia Sarti, que também preside o conselho editorial da nossa editora da Unifesp. Então, eu espero que vocês gostem muito e que agora, I think that is the beginning of a new phase, and I hope that we are starting now a new cycle, a new step for the next project, because our projects just increase. We don't decrease the projects. We only have ideas, and we want to do all of them. And I want to thank you so much, Edward, for being here again. You are part of our history now. So thank you so much. Muito obrigada. Boa noite. Rápidas palavras. Em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite para vir hoje aqui. Aliás, é a segunda vez que eu venho hoje a essa casa. No início da tarde e agora à noite. E eu vinha correndo, porque já vinha de um outro compromisso que começou cedíssimo, e eu tinha que fazer uma palestra num evento que estava se realizando aqui, mas que, finalmente, foi transferido porque tinha muita gente. Aí eu cheguei na porta e falei, mas não é mais aqui, não me avisaram. Eu falei, eu estou cansada de viver tão perigosamente. E o guarda que estava na porta falou, então a senhora arranjou a pessoa que a senhora precisava. Né? E agora eu voltei, diz de novo, veja como precisava de mim. Isso para dizer que eu agradeço muitíssimo esse convite. Quero cumprimentar a professora Soraya, professor Edward, Denise Milan,
professora Olgária, professor Jamil, Javier, que eu não sei, Soraya, se os argentinos são tão organizados assim. Eu tenho um projeto com os argentinos, por isso que eu falo com a Universidade de Quilmes, e que, às vezes, eu tenho dúvida se, de fato, são tão organizados assim. Mas sei que o Javier é. Né? Eu estou aqui representando a minha faculdade e a Universidade de São Paulo. Quando o primeiro evento, em 2013, eu estava na pró-reitoria e recebi uma visita da minha querida amiga Olgária. E ela expôs para mim o encontro. Que iam fazer um encontro, que gostariam muito que a USP se associasse a esse encontro. Naquele momento, a universidade vivia uma conjuntura um pouco diversa do que hoje. E eu disse, olha, Olgária, se é uma solicitação sua, a universidade apoia. E aí fizemos um apoio, e o segundo momento do seminário se realizou num espaço que eu havia formado na pró-reitoria, que é a famosa tenda cultural, e que era uma coisa de tanta vanguarda e de tanto diálogo entre civilizações, porque chegamos a convidar, inclusive, uma sociedade indígena cujos membros não falavam português, mas para encenar as suas danças e o seu teatro, e a segunda parte se realizou nessa tenda. Então, parecia que a universidade ela era, digamos, ela transbordava demais para ficar dentro de uma instituição. E, de lá para cá, conheci muito a Denise Milan, essa artista notável, essa figura notável da arte brasileira. E também tive contato com a Soraya, e eu quero dizer, portanto, que eu estou aqui por alguns motivos, mas, sobretudo, aqueles do coração, né? Do parentesco do coração, que, quando temos amigos, os amigos são os parentes do coração. Agora, eu estou diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que, por si só, é uma universidade. Ela já foi maior do que toda a Unicamp, hoje é um pouco menor, porque a Unicamp cresceu muito, não é que ela evoluiu, mas é maior do que muitas universidades mundiais, né? Das grandes universidades. No entanto, essa faculdade, que está dentro da Universidade de São Paulo, tem um centro de estudos árabes muito importante, né? Que está dentro do chamado Departamento de Línguas e Literatura e, portanto, o Departamento de Línguas Orientais, que é muito diverso, né? Que tem, além de árabe, tem hebraico, tem russo, tem japonês, tem chinês, enfim, tem coreano e etc. Tem muitos estudos lá dentro. As letras são um mundo inesgotável, né, e fascinante da faculdade. E que, nesse sentido, um evento como este é um evento que é muito próximo da Faculdade de Filosofia e, sobretudo, da área de letras, né? Nós temos também armênio, temos cursos em turco, em húngaro, enfim, é o mundo das letras. E é verdade que essa iniciativa é uma iniciativa que faz todo sentido na Faculdade de Filosofia, não só porque ela tem uma área consolidada neste campo, também por isso, que tem uma densidade, né? Tem uma densidade intelectual, acadêmica nessa área, mas porque a Faculdade de Filosofia, que constituiu a Universidade de São Paulo, Olgária sabe disso, ela pratica permanentemente o diálogo. O diálogo é o princípio da nossa
da nossa vida acadêmica, o diálogo entre civilizações, o diálogo que envolve as diferenças, o diálogo, o respeito pelas diferenças. E este mundo que vivemos é um mundo que especialmente devia prestar atenção na necessidade do diálogo. Porque é um mundo intolerante, é um mundo extremamente, na verdade, com uma aparência em alguns setores de muito avanço. No fundo, é um mundo muito regressivo. E diria ainda mais, né? É um mundo que precisa do diálogo e tem cortado todos os caminhos desses encontros. Por isso, eu quero cumprimentar todos vocês por essa iniciativa. Quero agradecer o convite e dizer que, se pudéssemos multiplicar situações como essas, se elas pudessem ganhar amplitude, se elas pudessem cada vez mais ocupar espaços e se fazerem presentes, quem sabe o mundo poderia ser um pouco diferente do que tem sido. Parabéns a todos vocês, muito obrigada. A Faculdade de Filosofia, ela apoiou e apoiará iniciativas sempre como essa. Por isso, a despeito dessa minha jornada de hoje, eu fiz questão de estar aqui presente. Quero saudar a todos, saudar essa biblioteca notável. Quero saudar, portanto, a todos vocês que organizaram e que estão aqui neste momento, numa noite paulistana, que às vezes parece não convidar para que possamos chegar ao centro da cidade. Muito obrigada. Parabéns. Thank you very much. Excuse me for not speaking in your language. Will there be a translator? Okay. So I'd first like to begin by thanking the director, Professor Charlie, whom I just met. And also I see Mr. Dualibi just walked in. Thank you for your support of this event. And Professor Maria. Professor Edward está agradecendo a todos aqui presentes e todos os esforços realizados para que nós chegássemos até a esse livro. Yes, so Professor Maria and Professor Soraya, Professor Xavier, and my friend Dr. Jamil, whom we spent a lot of time with in Lebanon, and of course Professor Olgaria. E o professor, todos aqui da mesa, inclusive o professor Jamil, que esteve com eles no Líbano durante o programa SEIO. And last but not least, I would like to thank my friend Denise Milan. I am here in São Paulo because basically of our friendship together. We met in Assisi in Italy over 4 years ago now. Então, ele agradece a Denise Milan, que é uma amiga muito querida, a quem ele encontrou a primeira vez em Assisi, na Itália. Yes, so I'm not going to talk too much about either the conference that took place or the fruit of that conference, which was the book, because you've already heard, I think, about that from our former previous speakers. Ele não vai falar muito sobre o trabalho do livro, porque ele já sabe que nós previamente já falamos um pouco sobre como foi a organização e como foi o seminário. I would like to underline the point, though, that when we've had the conference on Dialogue of Civilizations, I was very impressed by the fact that not one but 2 universities cooperated in organizing that, the University of São Paulo, of course, and the Federal University of São Paulo. Então, ele quer pontuar principalmente o fato de que tem 2 dos organizadores, as 2 universidades, a Universidade Federal de São Paulo e a USP, a Universidade de São Paulo,
que estão aqui juntas novamente nessa iniciativa. Yes, because it's easy to talk about dialogue, but it's not always easy to live it and to practice it. So I was very impressed by the fact that two universities were not competing, but were cooperating and practicing what they were preaching. Especialmente porque são duas universidades que estão cooperando, colaborando e não competindo, e que estão juntas novamente praticando o diálogo, não só falando do diálogo, mas praticando. And I see the fruit of that in this book. When people cooperate and there's real dialogue, then there's real fruit. Então ele vê as pessoas cooperando, colaborando, e que agora nós temos um resultado, inclusive um resultado real, um fruto desse trabalho. In addition to the book, which is a very solid fruit of that cooperation, as you've heard already, I believe, from Professor Soraya, we launched our Study Abroad in Lebanon program, and the first group that came were a group of Brazilian students, along with their professor, Professor Jamil. Então, além do livro que hoje nós estamos lançando, nós também tivemos a cooperação entre a Universidade Federal de São Paulo e a Universidade Notre Dame, que é a universidade do professor Edward, com este programa, que é um programa de extensão que recebe os estudantes de outros países e que recebeu no ano passado, retrasado, né, 2015, 2015, right? Yes. 2015, 2015, recebeu estudantes brasileiros pela primeira vez. Yes, and when my colleague and I, Dr. Rahmi, Youssef Rahmi, who first came here, our first idea really was to attract Brazilians of Lebanese descent coming from the Jewish community, from the Christian community, and from the Muslim community. But as it turned out, those who came were not of Lebanese descent, they were from Brazil. Então, inicialmente, ele e o colega, professor Youssef Rahmi, eles esperavam, quando eles estiveram aqui, que o programa atrairia descendentes de libaneses, cristãos, muçulmanos, judeus, residentes aqui no Brasil. Mas, ao contrário do que eles imaginaram, ao final, foram estudantes que não tinham ascendência libanesa. And we had a very profound experience together. The course is a course in world history through the eyes of Lebanon. So it's not a parochial or provincial history of Lebanon, but it's really world history through the eyes of Lebanon, which is something that we don't have to invent. It's really there, it's organic. And we felt the power of that as we went through this program with the Brazilian students. Então ele fala um pouco sobre o programa, que não é um programa bastante rico, exatamente porque toda a história, e é um programa de encontro de civilizações, na verdade, porque toda a história e tudo está lá, está para ser visto e para ser sentido e conhecido por aqueles que visitarem e que estiverem fazendo o programa. And our experience was so positive that we decided to open up this SAIL program then to other universities. And since then, we have brought a group from Nigeria, Nigerian students. We've brought students from Ukraine. And we have students planned coming from Iran and from the United States of America. Então, a partir de então, eles tiveram já, o programa já recebeu estudantes da Ucrânia, da Nigéria, dos Estados Unidos, do Irã e from Iran. From Iran e Yes. do Irã. So, but having said that, we are still very interested in attracting Brazilian students of Lebanese descent and Lebanese descent from the Jewish community and the Christian and the Muslim community. So we haven't given up this idea of attracting Brazilians of Lebanese descent, and we hope that we can fulfill that.
Então, eles, novamente, nesta nova visita ao Brasil, eles não desistiram da ideia de trazer estudantes descendentes de libaneses, ou libaneses, né, descendentes, tanto de origem judaica como cristã ou muçulmana. Eles ainda esperam conseguir levar os descendentes para o programa no Líbano. Yes, so I would just end by thanking all of you for your attention, and again by underlining the fact of how important a program like this is, which is apolitical. It is not political at all. We really try to live what we're speaking about, this dialogue of civilizations. And Lebanon really has this historic vocation. If you look at its history, of course, there have been challenges in its history, but if you look at the long view, if you take the long view of Lebanon's history, it has been one of exemplary coexistence. And so your support of this program is very much appreciated. Então, é muito importante continuarmos com esse programa, porque o Líbano é realmente o lugar da coexistência, do diálogo, é onde isso se pratica todos os dias, e o programa ele traz a possibilidade de que isto também seja vivido por outras pessoas que não os residentes no Líbano, e que isso possa continuar. Então, a vinda dele aqui também tem este caráter de continuidade deste programa. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigada, está muito boa. Boa noite a todas e a todos, colegas da mesa. Eles me deram 2 minutos para falar. Então, nesses 2 minutos, eu gostaria de dizer que os alunos que foram, eles voltaram fascinados com a cultura que viram e com uma coisa assim muito simples, mas que fez toda a diferença neles. O professor Alan e o professor Youssef Rahmi, lá no Líbano, eles têm uma teoria própria recontando a história do Oriente Médio. Então, foi um curso intensivo, em inglês, todo ele, com exceção de um dia que eu falei aos alunos sobre a recepção da filosofia árabe no Brasil, e eles ficaram impressionados com essa teoria de contar uma nova história do Oriente Médio. Visitaram todos os lugares históricos, todos eles. O professor Edward e o professor Youssef ficaram à disposição com 2 carros e nos levaram em todos os lugares onde os alunos realmente tinham que ir, porque já estava programado. Voltaram para o Brasil como vetores. Não dá para sentar com eles, porque eles começam a falar do Líbano, o que eles viram, e ficaram fascinados. E daí disseram, um deles disse, olha, nós precisamos tirar satisfação com a mídia. Eu falei, bom, você pode lá tirar satisfação com a mídia, porque não é isso que nós estamos vendo, nem sobre o cristianismo, nem sobre o judaísmo e nem sobre o islamismo. Esta foi a experiência. E eu espero que essa nova teoria dele sobre uma nova história do Oriente Médio seja ouvida por outros alunos, porque realmente foi uma coisa muito rica. E eu acredito que só ali, naquele lugar, eles teriam condições de ver esta nova história. Falo do livro? Não. Só essa do livro? Bom, do livro você fala. Então, se me permitem, eu gostaria de falar com o professor Edward e dizer para ele o seguinte: حضرة الأستاذ إدوارد، لما أخذنا الطلاب على لبنان يعني أنتم كنتوا فخامة وكنتوا أهل، والعلم اللي علمتوهن إياه بعده مثل كأنك ناقشت شيء على حجر. وإن شاء الله نحن بدنا نرجع لهونيك مع الطلاب، ويعني هذا بيكون ابتداءة اللي
اللي بده يصير بين بعضنا. ونحن كتير 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 مبسوطين اليوم فيك. أهلا وسهلا. يعني مليت لنا قلبنا، كنا كتير مشتاقين لك. O que eu gostaria de dizer é que gostamos muito da recepção que eles nos deram lá no Líbano, sobretudo a preocupação deles com os conceitos que eles passaram para os alunos, a maneira carinhosa que eles trataram os alunos e o programa que eles elaboraram para os alunos. Então, isso nos deu um novo impulso e está fazendo com que a gente, o quanto antes, forme uma outra turma para levar para lá. E eu disse para ele também que eles foram a família dos alunos lá. Né? O oriental tem uma maneira diferente de receber as pessoas, às vezes até exagera, mas eles foram assim a família nesse sentido, a parte educacional e a parte mesmo de receptividade das refeições na hora de dormir. Eles cederam tanto nas montanhas como na universidade excelentes lugares, ou seja, os alunos passaram muito bem de ambos os lados, tanto acadêmico como de receptividade. Shukran. Boa noite a todos. Queria iniciar também agradecendo à Biblioteca Mar de Andrade, agora também ao Charles Cossack, a todos que estão aqui, a vocês, e falar muito rapidamente do livro, porque só o que ele contém. Ele foi concebido no diálogo entre a literatura medieval árabe e a literatura medieval judaica, a filosofia medieval árabe e a filosofia medieval judaica, a literatura contemporânea árabe e a literatura contemporânea judaica, e conceber na forma do diálogo, considerando que a vida do espírito desconhece fronteiras, né? E que é um cosmopolitismo efetivo, a possibilidade desse encontro das civilizações, que agora se expressa nesse livro, nessa primeira iniciativa que se concluiu, e esperamos poder dar continuidade com o SEIU Program e agradecer, então, ao Edward, que com a Denise elaboraram esse projeto do SEIU com o Brasil. Muito obrigada. É que eu esqueci uma coisa que eles me incumbiram de falar. Os alunos tiveram até aulas ao estilo peripatético, que foi nas montanhas do Líbano, num pomar de maçã, uma primeira vez, andando, depois sentaram, e daí, numa segunda vez, se não me engano, era de Romã. Também os alunos, eles andavam, falavam, depois sentavam para discutir a questão. استاذ عالم عم اقول لهم انه علمتوهم كمان فوق مع الفواكه والشجر ماشيين مثل ما كان يعمل ارسطوطاليس peripatético. Primeiro, eu queria super agradecer cada um que está aqui, porque eu sei da influência que cada um teve nesse processo, e não foi pouco. Duailib, você, obrigada. Tá? Vocês duas, Maria Arminda, Soraya, Jamil, Xavier, a professora Olgária e o querido Edward. Quer dizer, e tem muitos aqui sentados que estão nos bastidores, que trabalharam também com a gente. Muito obrigada. E, Charles, você por estar recebendo a gente também, e que também vem da mesma origem. Né? Então, eu acho assim, quer dizer, o risco, toda essa história foi uma história de alto risco. Primeiro porque, assim, ia acontecer no Líbano o diálogo. Eu tinha sido convidada para participar lá, isso em 2013, quando começa a guerra da Síria. E daí veio uma necessidade disso acontecer, porque a gente está nas Américas, a gente é descendente daquilo, a gente faz parte daquela história. Então, eu falei assim, Edward, vamos fazer no Brasil. Só que, claro, não tinha dinheiro para fazer no Brasil, mas daí sempre aquela luzinha assim apareceu tal, e o secretário de Cultura na época, que era o Juca, falou, vamos fazer. E vamos fazer aqui na Biblioteca Mário de Andrade, e conseguimos um dinheiro e fizemos. Né? Mas tudo naquele jeito que vocês sabem que a gente faz, porque acredita muito que tem que fazer. Agora, o que me deixa muito feliz é ver o resultado hoje
super esforço que a gente fez, né, Lísia? A gente lá no bastidor, assim, e todos nós, que foi assim, nós acreditamos, elas acreditaram, né? Olgária, com os cabelos em pé, mas, Denise, como é que a gente vai? Fizemos, está aqui, o livro está aqui. Né? Daí a nossa grande editora, assim, vamos fazer o livro. Quer dizer, e o Xavier, que nem o louco lá, pegando os textos. Quer dizer, houve uma consagração. As pessoas vieram com todo o seu empenho e fizeram acontecer. E daí o SAIL Program, que é fundamental, porque, como diz, ele estava me falando hoje, o Líbano é um milagre. No meio daquela história toda, ainda aquele país não ter entrado em guerra, é tudo que a gente precisa proteger enquanto conceito. É um conceito, não é um território. É isso que ele me explica, e eu vou entendendo aos poucos, porque eu sou muito lerda. Mas é um conceito, e é um conceito que, justamente, o SAIL Program, ele faz a gente promover este conceito. Por quê? Para as próximas gerações. Porque quem vai lá e bebe daquela fonte, percebe que aquela fonte ela é cheia de conhecimento de todas as civilizações. 16 civilizações. Então, é isso que essa publicação conta um pouco, e a gente focou, né, Berta e Saul, né, focou no quê? No momento da coexistência, no momento em que esses povos coabitaram juntos com excelência. Com excelência o quê? Da inteligência humana. E com a inteligência desses povos que nós herdamos esse saber. Então, é esse espírito, né? E eu vou só finalizar que a gente vai ter a honra de ouvir minha querida amiga e grande artista Fortuna, né? Trazendo um pouco o espírito desse lugar. Então, é isso. Boa noite. Salam, shalom, laila tov. Bom, na verdade, isso não é uma apresentação, eu só vou dar uma rápida... um rápido passeio, mostrando um pouquinho de como isso tudo que foi dito aqui refletiu na minha trajetória como artista, como cantora. Bom, meu pai nasceu em Alepo, na Síria. Eu trabalhei com várias formações musicais, uma delas com monges beneditinos, com esse coro eu fiz um trabalho chamado Celestia, e eles brincam comigo até hoje. Eles falam, Fortuna, você é uma judia não muito católica. E eu, como judia, assim como minha amiga Sheila Mann, que está aqui, a gente passou a infância convivendo com a cultura árabe, com a comida árabe. A Sheila sabe isso melhor que eu até. Então, vocês me desculpem a pronúncia, mas... Ahiazen, Ahiazen, Ahiazen el abidin, Yaward im Fatah, Bainil basatin, Bilhub, Jamalu saharni, Dawab lirahi bainul hiluin. Isso foi o que eu vi na casa dos meus pais, desde pequenininha, morando aqui na Praça da República. E descobri, em 1992, o ladino, tanto que meu trabalho atual se chama Novos Mares, Alepo, Sefarad, o resto eu conto depois. Então, chegando aqui na estação de Sefarad, que é a Espanha, a Península Ibérica judaica, onde judeus, mouros, árabes e cristãos viveram justamente essa coexistência da qual a gente fala tanto. Não sei o que eu vou cantar de Sefarad, enfim, o idioma é o ladino, dialeto falado pelos judeus, então, da Península Ibérica. Buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, buena semana, mos del Dio, alegres y sanos. Buena semana, mos del Dio, alegres y sanos.
E o hebraico, claro, nessa trajetória, com o canto gregoriano. E José Israel, e José Ismael, todos, e José Abraham, Salam, Salam, Salam Aleikum, Salam, Salam, Salam. E bom, acho que é um pouco isso. Obrigada, gente.